na semana passada, principalmente. Você fala muito sobre como o corpo vai sentindo esse colapsamento mental que a gente vive nele. Então, as emoções, os estresses, o corpo vai cada vez mais sentindo e somatizando, e daqui a pouco você está morrendo sem saber por quê. Nesse vídeo você fala que, obviamente, que cada vez mais sentindo a presença, sentindo o agora, a gente vai acalmando a mente e vai tirando isso do corpo, né? Mas na rotina é uma tarefa simples. E às vezes é difícil, não é tão fácil identificar essa loucura que a gente está vivendo, porque o tempo está passando como louco. Por isso que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente conscientemente talvez ir diminuindo e deixando de somatizar, deixando de sentir tanto, deixando de ficar muito louco. Tu diz assim, muito ensandecido no processo da velocidade dos pensamentos? Ok. Primeiro, assim, isso é como, talvez fazer uma analogia assim, é como se a gente tivesse mudado de ano na escola. E agora o professor está dizendo e está falando de uma matéria completamente nova. E o aluno está dizendo assim, nossa professor, mas isso é algo completamente novo. E talvez vai precisar um tempo para se acostumar com essa nova matéria, ou com a possibilidade de entender essa nova matéria. Aí o professor, dia após dia, ele vai trazendo pequenos degraus de novos conhecimentos sobre a matéria, para chegar lá no final do ano e dizer assim, pronto, agora a gente concluiu a matéria. E nesse final de ano, o aluno olha para trás e ele diz assim, nossa, agora está mais claro, porque gradualmente foi construindo e agora eu estou mais ciente do que era uma novidade em janeiro. Mas aí o professor chega em dezembro e diz assim, não, ano que vem vai ter um pouquinho mais. Então essa analogia é para dizer que se acostumar com a dimensão do estar consciente do agora não é algo que a gente simplesmente intenciona e talvez vá mudar de forma relâmpago, do tipo, uau, fiquei completamente consciente agora. Não que isso não possa acontecer, mas de maneira convencional, as matérias que vinham se tratando socialmente, familiarmente, na vida que se leva, são matérias que nunca se falava sobre essa possibilidade. Não que ela não estivesse disponível, mas não se falava sobre isso. Então, a mente, o organismo e a sociedade foi ensinada a viver num tipo de padrão e de convenção que só considerava a primeira opção a opção antiga. Então, o condicionamento de utilizar a ferramenta mente de forma ensandecida, como você está falando, dentro do ritmo de vida que se vive justamente por causa do condicionamento, é algo que vai continuar existindo muito provavelmente por um tempo. Porque os conceitos antigos, ou os conceitos que foram ensinados nesse programa Intelecto, são eles que construíram o sistema que se vive hoje. Então, é como se tu me dissesse assim, como que eu faço para viver dentro desse sistema que é alimentado pela própria mente, sem ela? É quase impossível dizer, é possível viver sem ela dentro daquilo que ela mesma criou. Então, quando se vive socialmente, nos nossos afazeres diários, no nosso ritmo, como você usou, na velocidade do dia a dia, a única coisa que tem ali é o programa antigo. Não existe o programa novo que está se falando aqui.
Então, saindo daqui, ou depois de ler um livro ou assistir um vídeo, se volta para aquela vida convencionada e dentro dela começa a se sentir com mais intensidade que tem alguma coisa estranha, porque agora eu estou me dando conta dessa nova matéria que ela não precisa ser tão louca assim. Só que se tu voltar meio ano no tempo, no teu caso, talvez no caso de outros, a gente nem se dava conta. Se aceitava que a vida era de um determinado jeito, pesada, mas não se dizia assim, e tinha uma aceitação. Tem sofrimento e atuação e um senso interno de que a vida não deveria ser assim, mas afinal de contas ela é assim, e aí tem uma aceitação de que tudo bem, é a única possibilidade. Aí quando a gente começa a ter contato com uma nova possibilidade, que é a possibilidade do silêncio, a possibilidade de ver o mundo de uma forma completamente revolucionária, a gente entra para dentro do sistema e como se quisesse atuar dentro desse sistema de forma completamente nova. Não que isso não possa acontecer, mas queira ou não, nós ainda temos como sociedade compromissos forjados pelo sistema. E talvez esses compromissos ainda exijam a velha mente. Porque, cara, depois que tu enxerga o sistema, se verdadeiramente tu levar a sério, tu vai eliminar ele, tu não vai querer mais viver daquele jeito. Não é? Tu assim, porra, isso eu não quero isso pra mim. Isso é insano, é doido. Só que tu não pode rasgar. Você tem filhos, tem a esposa, tem, né, os afazeres que estão ainda dentro da vida corriqueira. Então, assim, talvez a exigência não é de uma hora para outra agora querer ficar completamente lúcido dentro do sistema, mas pouco a pouco nós vamos descobrindo essa nova matéria e na medida em que o nível de silêncio começa a acontecer mais e mais dentro do sistema, as decisões que serão tomadas elas não serão mais as mesmas do velho intelecto. E ali vai ter um ajustezinho fino que vai mudar 1 grau o rumo desse organismo corpo-mente. Vai buscar um tipo de cooperação diferente, um tipo de sintonia diferente, um tipo de mudança na forma como leva a vida. E é essa mudança que vai propiciar que mais um tipo de silêncio encaixe novamente. E esse novo silêncio num grau um pouquinho maior com essa mudança vai trazer mais um grau de mudança. E aí se vai de novo para um outro caminho. E na medida em que esses graus de mudança começam a ficar evidentes, pessoas ao redor, familiares, amigos, vão começar a achar muito estranho isso. Nossa, o Ronaldo não é mais o mesmo. O Ronaldo não quer mais fazer as coisas que ele fazia no moço. Só que tu já deu 5, 6, 7, 8, 10 graus de mudança. E tudo aquilo que tu for dizer para eles nesses 10 graus de mudança, eles não estão prontos para entender, porque eles não deram o primeiro grau. Não fizeram o primeiro desviozinho. Então, isso que nós estamos falando aqui é completamente insano para quem está colapsado dentro do sistema. É algo completamente louco. Então, assim, as ferramentas, falando de maneira prática, que nos são dadas, elas são ferramentas do tipo assistir um vídeo, pegar um livro que fale sobre isso, né? Para quem participa dos encontros semanais, talvez seja uma possibilidade. Mas a principal de todas sai de toda tentativa mental de querer mudar e quando lembrar agora, abre o espaço e repousa silenciosamente nesse espaço do agora. Agora. Esse espaço aqui, sem mente, sem análise, sem ficar conjecturando muito, esse espacinho aqui de alguns segundos, eles estão fazendo desvio. Porque está se acostumando e construindo um tipo de confiança que ela vai ser necessária pouco a pouco para confiar mais no silêncio e menos no programa. Hoje a gente confia 100% no programa como humanidade. 100% no programa. O programa é a única coisa. Se a gente diz assim, fica no silêncio, a mente vai dizer, tu é louco? Como assim? Não dá, não tem como, eu preciso pensar, eu tenho que analisar, eu tenho que fazer um monte de coisa, meu Deus do céu, isso é coisa de louco, eu tenho trabalho para fazer, como que eu vou parar? Não tem como.
Ou seja, começa a trazer um monte de crenças, como se tivesse que parar, como se tivesse que fazer alguma coisa. Só que enquanto esse espacinho começa a se abrir agora, ó, mais e mais vai se notar que esse espaço de presença é lúcido, é inteligente e ele é confiável. Porque ele traz um tipo de discernimento sobre a vida e sobre a mente que ele vai trazer um tipo de sabedoria diferente. E aí deposita 1% de confiança nisso e 99% no velho mundo, no sistema. Daqui a pouco, agora, não pensa, não analisa nada e reconhece isso que está consciente aí. Veja se não é silencioso. Repousa nisso e veja se isso não está alerta, completamente lúcido, completamente inteligente, sábio, sem pensar. Agora, está sabendo. Aí deposita mais 1% de confiança. Então, é como se fosse realmente gradualmente a gente vai se acostumando e priorizando viver de maneira diferente. E aí, quando vai para a vida prática, as escolhas que esse organismo, o corpo, vai fazer a partir desse espaçozinho de silêncio, muito provavelmente serão diferentes das escolhas exclusivamente mentais. Então, é um processo, me parece, diário. Tá? Então continua nisso, abre um espacinho sempre que lembrar, toma um breve momento de lucidez por alguns instantes. Vai ter esquecimento? Daqui a pouco vai ter esquecimento, mas não é tu que está esquecendo, é o processo natural da vida, é o processo evolutivo que está acontecendo na sociedade. Esquecimento e um pouquinho de lembrança, aí esquecimento completo e um pouquinho de lembrança, e assim gradualmente vai surgindo uma mudança. O que está acontecendo aqui não é por acaso. Esse organismo, o corpo-mente, só está aqui porque foi tocado de alguma maneira, senão não estaria aqui. Então já está acontecendo. E vou dizer, depois que começa a acontecer, não tem mais porquê. Se você gostou dessa mensagem, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, tem uma marquinha d'água aqui do lado direito do vídeo e compartilha com o maior número de pessoas. Com as pessoas que você gosta ou com as pessoas que você ama.